Hoje eu quero te contar sobre algo que parece simples demais para chamar atenção: bicarbonato e água morna, mas que carrega por trás uma mensagem muito mais profunda do que uma receita caseira. Não se trata de truque, nem de milagre. Trata-se de olhar com coragem para o que o seu corpo vem tentando dizer há tempos. E você talvez tenha aprendido a ignorar. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área. Milhares de homens estão hoje silenciosamente em busca de algo que nem sempre tem nome. Estão cansados de se sentirem fracos, sem potência, sem brilho no olhar. Estão exaustos de acordar com o corpo sem força, com a mente embotada, com a vontade adormecida. E é aí que essa mistura simples entra. Porque o que parece só bicarbonato com água morna, na verdade é um pequeno gesto de escuta, uma ação mínima que toca um ponto silencioso, a acidez invisível que intoxica seu sangue, sua energia, sua disposição. Poucos homens sabem disso, mas o pH do seu corpo, sim, aquela medida que parece só coisa de laboratório, pode estar influenciando diretamente sua circulação, sua oxigenação, sua ereção. Sim, sua ereção, seu desejo. Sabe, Nude? Mas a verdade é que essa mistura não resolve sozinha. E eu não estou aqui para vender esperança líquida. Eu estou aqui para abrir um portal de consciência. Porque há uma diferença imensa entre aliviar um sintoma e restaurar o que está na raiz do problema. E é sobre isso que vamos falar. Sobre como a acidez crônica, silenciosa, sorrateira, muitas vezes sem sintomas, pode estar bloqueando seu prazer, sua energia íntima, sua confiança no próprio corpo. E o mais importante, eu quero te mostrar que isso tem saída. Que não é tarde, que o fogo não se apagou, ele só precisa de ar, de espaço, de um novo combustível. O que você vai descobrir nesse vídeo vai muito além do bicarbonato. Vamos falar sobre os bloqueios invisíveis que sabotam a sua virilidade sem que você perceba. Vamos falar do corpo, mas também da mente, do sangue, mas também da alma. Poucos homens param para pensar nisso. Mas o corpo humano é, antes de tudo, um sistema elétrico e químico. E quando esse sistema se desequilibra, ele começa a falhar em silêncio. Uma dessas falhas se chama acidez. E não estamos falando só de azia ou refluxo. Estamos falando de um estado interno que afeta tudo: o sangue, as células, os músculos, o desejo e, sim, a sua ereção. O bicarbonato de sódio, ao entrar no organismo diluído em água morna, atua como um alcalinizante leve. Ele reduz temporariamente a acidez do sangue e dos tecidos. Isso não parece grande coisa à primeira vista, mas para um corpo envelhecido, inflamado, intoxicado por maus hábitos e anos de estresse, esse pequeno ajuste pode representar uma mudança no ambiente onde todas as suas funções vitais ocorrem. E quando o ambiente interno melhora, o corpo começa a responder. A oxigenação celular é uma dessas funções que ganha um novo fôlego. O sangue levemente mais alcalino circula melhor, leva mais oxigênio para os tecidos, ajuda a limpar resíduos metabólicos. E onde há mais oxigênio, há mais energia. E onde há mais energia, há mais vitalidade. É como se as células voltassem a respirar melhor. Como se o corpo parasse de lutar contra si mesmo, pelo menos por um momento. E é nesse momento que algo muda. Porque o seu pênis, por mais que pareça um órgão isolado, é totalmente dependente dessa rede silenciosa que o sustenta. Ele precisa de circulação, precisa de microvasos desobstruídos, precisa de energia fluindo. E se o seu corpo está ácido demais, inflamado demais, intoxicado demais, essa energia simplesmente não chega, ou chega pela metade. E a resposta do seu corpo é óbvia. A ereção enfraquece, o desejo diminui, o cansaço se instala. Muitos homens chegam a esse ponto acreditando que estão ficando velhos demais. Mas o que está velho, na verdade, é o sistema, a engrenagem interna, o desequilíbrio silencioso que vem se acumulando há anos, e o bicarbonato com água morna. Ele não é solução mágica, mas é um início, um ajuste, um sinal de que algo pode ser restaurado. Quando usado com consciência, ele pode abrir espaço para um corpo mais leve, mais oxigenado, menos inflamado. É preciso entender também que a acidez interna crônica está diretamente ligada à queda de testosterona. Isso não é opinião, é ciência. Um corpo ácido, estressado, inflamado, tende a produzir menos testosterona. E menos testosterona significa menos vontade, menos energia, menos presença. Por isso, quando um homem começa a alcalinizar suavemente seu corpo, ele pode sentir, em poucos dias, uma diferença sutil mas poderosa. Acordar com mais ânimo, ter mais clareza mental, perceber um aumento de sensibilidade no toque, na excitação, na resposta corporal. Mas atenção, isso não acontece com todos.
E não acontece sempre de forma rápida, porque o bicarbonato isoladamente não cura. Ele apenas remove um obstáculo. Ele não cria potência. Ele libera o caminho para que a potência volte a circular. E isso, para muitos homens, já é o suficiente para reacender algo que parecia perdido. No fundo, a pergunta não é se essa mistura funciona. A pergunta é: o que está impedindo seu corpo de funcionar como antes? O que está travando sua circulação, sua disposição, seu prazer? O bicarbonato é só uma pequena alavanca, mas usada com consciência, ela pode levantar o que parecia caído há tempo demais. Não é a mistura que transforma, é o jeito de usá-la. É a consciência por trás do gesto. Bicarbonato com água morna parece simples demais para carregar qualquer impacto, mas é justamente na simplicidade que mora o início da transformação. E como todo início, ele pede respeito, pede escuta, pede presença. Para a maioria dos homens acima dos 60, uma pequena colher de café rasa de bicarbonato, diluída em um copo de água morna, em jejum, por 2 ou 3 dias na semana, já é suficiente para começar a observar respostas sutis do corpo. O ideal é fazer isso pela manhã, com o estômago ainda vazio, quando o organismo está mais receptivo e o sistema digestivo pode absorver o impacto dessa alcalinização leve com mais eficiência. Mas não se trata de criar um ritual mecânico. Trata-se de observar, sentir, perceber como o corpo reage. Há homens que logo nos primeiros dias sentem o intestino funcionar melhor, outros notam mais energia, outros ainda percebem um alívio discreto na retenção de líquidos, na digestão, na respiração. Não é algo espetacular, não é fogo de artifício, é algo sutil, profundo. Como se o corpo começasse a se lembrar de como era viver com leveza. É fundamental, no entanto, entender os limites. Homens com pressão alta, problemas renais, uso de antiácidos constantes ou remédios contínuos precisam ter atenção. O bicarbonato é sódio e o excesso pode sobrecarregar o sistema. Se houver desconforto gástrico, aumento da pressão, dores de cabeça, é sinal de que o corpo não está pronto para esse tipo de intervenção. E nesse caso, parar é também um ato de escuta, de sabedoria. A mistura não substitui remédio, não corrige anos de maus hábitos, não elimina o que foi ignorado por tempo demais. Mas ela pode ser um catalisador, um lembrete diário de que o seu corpo ainda está vivo, ainda responde, ainda pulsa. Quando usada com presença, a mistura se torna mais do que um recurso fisiológico, ela se torna simbólica, um gesto silencioso de reconciliação com o próprio corpo. E aqui mora a verdade mais importante. Não existe fórmula mágica. O que existe é um corpo que precisa ser olhado com mais cuidado, um organismo que quer voltar a funcionar como deveria, mas que precisa que você pare de tratá-lo como máquina quebrada. O bicarbonato nesse caminho não é cura, é ponte, é pausa, é respiração. É a forma mais simples de dizer a si mesmo: eu ainda estou aqui e quero voltar a sentir algo que muitos homens esquecem. A vitalidade não se mede apenas pela rigidez de uma ereção, mas pela presença que se emana. Quando um homem volta a ter energia, mesmo que ainda não tenha recuperado por completo sua função sexual, há um campo invisível que muda. E a primeira a perceber isso, quase sempre, é a mulher ao seu lado. Não é sobre performance, é sobre vibração. Um homem que volta a ocupar seu corpo, que acorda com ânimo, que respira fundo com prazer, que olha com um brilho nos olhos, ele não precisa dizer nada. Sua simples presença já fala. E quando essa presença volta a habitar o espaço da casa, algo acontece. O ar muda, o silêncio fica mais leve, a rotina menos áspera. Há uma espécie de calor que se espalha, mesmo que os corpos ainda não se toquem. É que o desejo vai muito além do sexo. O desejo é disposição, é entrega. É estar disponível emocionalmente, espiritualmente, afetivamente. E uma parceira sente isso. Ela sente quando o homem voltou a se interessar pela vida, pelas pequenas coisas, pelo próprio corpo. Ela sente quando ele voltou a sorrir de verdade. Aquele sorriso que não esconde, que não finge, que não precisa provar nada. Muitas mulheres dizem isso com os olhos marejados. Ele voltou a sorrir. E isso mudou tudo. Porque o sorriso de um homem maduro, que passou por batalhas, que enfrentou perdas, que conviveu com o peso da frustração. Esse sorriso carrega um tipo de beleza que não se compra, que não se ensina, que não se força. É um sinal de reconexão com a própria essência. E essa reconexão começa no invisível, quando o corpo volta a responder, mesmo que de forma discreta, quando o cansaço não domina mais todos os dias, quando o toque não é automático, mas consciente, quando o abraço tem calor real. O sexo, se vier, será consequência.
mas o mais poderoso já está acontecendo. A energia vital voltou a circular. A casa voltou a ter um homem desperto, um homem presente, um homem que não está mais desistindo de si. E quando esse homem ressurge, algo dentro da mulher também se reacende. Porque vitalidade desperta vitalidade. Quando um homem volta a ocupar seu lugar com respeito, com presença, com verdade, ele não só volta para si, ele volta para o mundo. E isso sem precisar tirar a roupa, já é profundamente íntimo, já é profundamente transformador. É fácil se agarrar a uma receita. Mais fácil ainda é acreditar que uma única mudança, por mais promissora que pareça, vai consertar tudo que está fora do lugar. Mas a verdade é outra. Profunda, firme e ao mesmo tempo libertadora. O bicarbonato é só o começo. Ele pode abrir a porta, mas não sustenta a travessia. A virilidade depois dos 60 não é um dom perdido. Ela é um estado que precisa de alicerces. E esses alicerces são 3: circulação, presença, propósito. Quando esses 3 pilares se fortalecem, o homem não apenas volta a ter ereção, ele volta a sentir vontade de viver, de se entregar, de ocupar seu corpo com inteireza. A circulação leva sangue ao pênis, mas também leva vitalidade para o cérebro, para o coração, para as extremidades que antes viviam frias e adormecidas. Ela é a estrada onde tudo começa a fluir. E quando o corpo volta a receber oxigênio, o cérebro clareia, a respiração se aprofunda, o ânimo reaparece. É como dar partida num carro que ficou muito tempo parado, com cuidado, com paciência, com atenção aos ruídos do motor. A presença é o que sustenta essa energia. Estar presente não é apenas estar acordado, é estar habitando o próprio corpo com consciência. É escutar os sinais, sentir o toque, perceber a respiração. Um homem presente não finge desejo, ele sente, ele toca com intenção. Ele não se esconde atrás da performance, ele se entrega ao momento. E a mulher ao lado percebe isso de imediato. A diferença entre um corpo funcionando e um corpo habitado é imensa. E por fim, o propósito. Porque sem ele, tudo desaba. Um homem sem propósito pode até ter ereção, mas não tem direção, não tem impulso interno, não tem motivo verdadeiro para levantar da cama com o peito cheio. A virilidade precisa de uma razão para existir, um porquê que vá além do sexo, um sentido maior que o faça lutar por si mesmo, cuidar do corpo, escolher melhor o que come, o que pensa, com quem se deita. O bicarbonato, nesse cenário, é o símbolo de um recomeço. É o primeiro passo de uma caminhada que não termina com uma receita, mas se constrói com uma decisão. A de não aceitar mais uma vida morna. A de não se conformar com o declínio como destino. A de recuperar o que o tempo tentou adormecer. Não apenas no corpo, mas na alma. Porque, no fim das contas, o segredo nunca esteve na substância. Está na escolha de se reconectar com sua potência essencial. A potência de quem já viveu muito, caiu, levantou, perdeu força, mas não perdeu a capacidade de voltar a acender. E essa chama, uma vez reacendida, pode iluminar não apenas o quarto, mas toda a vida. Existe algo agindo dentro de muitos homens hoje que não sangra, não dói, não aparece nos exames de rotina, mas que mina lentamente sua força, seu ânimo, sua potência. Chama-se inflamação crônica de baixo grau. Um nome técnico quase frio, mas que carrega um impacto profundo. Ele está por trás da sensação constante de cansaço, da perda de desejo, da dificuldade de manter ereções, da apatia silenciosa que vai tomando conta do corpo com o passar dos anos. Essa inflamação não aparece de um dia para o outro, ela se instala aos poucos. Vem da alimentação desequilibrada, da falta de movimento, do excesso de açúcar, do álcool em excesso, do sono ruim, da respiração curta, da raiva não expressa. Vem da vida que fomos levando, sem notar, sem entender. E quando ela se acumula, o corpo entra em modo de sobrevivência. Ele economiza energia, ele corta o supérfluo. E para o corpo inflamado, o prazer é supérfluo. A sexualidade é deixada para o fim da fila, e é aí que entra outro sabotador invisível, o cortisol, o hormônio do estresse. Quando o corpo está inflamado, o cortisol sobe. E quando ele sobe, ele derruba o desejo, derruba a produção de testosterona, derruba a capacidade de sentir prazer. É um ciclo silencioso. Você se estressa, inflama, o desejo desaparece, você se frustra, se estressa mais, e assim vai. Até o dia em que você simplesmente para de tentar, ou pior, começa a acreditar que isso é normal. Que com a idade é assim mesmo, mas não é. O cansaço que você sente todos os dias, aquele peso que não passa, aquela sensação de estar sempre no limite, não é apenas envelhecimento. É um corpo pedindo socorro. É o seu sistema te dizendo que algo precisa mudar.
A mistura de bicarbonato com água morna, nesse contexto, funciona como um pequeno alívio interno. Ela ajuda a neutralizar o excesso de acidez que alimenta a inflamação. Ajuda o organismo a voltar a respirar melhor por dentro. A sair, mesmo que brevemente, desse estado de alerta constante. É claro, ela não é uma cura, mas pode ser um dos primeiros passos, um convite, um símbolo, algo que o corpo reconhece como gesto de cuidado, um cuidado que vai além do físico. Porque quando um homem começa a se desinflamar, ele começa a recuperar a escuta interna, começa a perceber nuances no próprio corpo, a acordar com mais disposição, a notar que o toque voltou a provocar algo, que o desejo reaparece em flashes, pequenos mas reais. Esse processo não é sobre sexo em si, é sobre energia vital, é sobre recuperar a presença, é sobre sair da anestesia que tantos homens vivem hoje, essa sensação de estar vivo, mas sem pulsação. E o bicarbonato, ainda que simples, atua como um degelo. Ele não traz o verão, mas quebra o primeiro pedaço de gelo. E é aí que o degelo começa. Quando o corpo entende que não precisa mais lutar, que pode voltar a sentir, que pode voltar a desejar, há homens que, ao começar a cuidar dessa inflamação silenciosa, descobrem que não era impotência, era exaustão, não era desinteresse, era sobrecarga, não era fim do desejo, era um corpo que só precisava de espaço para respirar. E é disso que estamos falando aqui, de devolver espaço para o desejo florescer. Mesmo que silêncio, mesmo que aos poucos, mas com verdade. Talvez você já tenha passado por isso. Foi ao médico, fez os exames, recebeu os resultados e escutou a frase que soa como alívio, mas também como confusão, estado normal. Mas dentro de você algo segue fora do lugar. A disposição continua baixa, o desejo apagado, a ereção enfraquecida. E a dúvida se instala. Se está tudo bem no papel, porque eu não me sinto bem. Esse é o erro silencioso. A ideia de que os exames de sangue dizem tudo, de que basta olhar os números para entender a vida pulsando ou falhando dentro de um homem. Só que os números não contam tudo. Eles medem o que é visível, mas não capturam o que se passa nas entrelinhas do corpo. E é justamente nessas entrelinhas que a vitalidade masculina começa a se perder. Há muitos homens com testosterona normal, mas sem desejo, com exames hepáticos aceitáveis, mas com cansaço extremo, com pressão controlada, mas sem força nas pernas. O corpo é mais complexo do que as margens de referência de um laboratório. Ele fala através de sinais, sensações, intuições. E quando esses sinais são ignorados, o homem começa a duvidar de si, a acreditar que o problema está na cabeça. Ou pior, que não há mais nada a fazer, mas há. E a resposta pode começar onde poucos procuram, no intestino, no sangue, no pH, na forma como o corpo processa o que recebe todos os dias. A alimentação, as emoções, o estresse, os remédios, a falta de descanso, tudo isso vai acumulando resíduos, inflamando tecidos, alterando a química interna. E quando esse terreno interno está ácido, desequilibrado, inflamado, a energia simplesmente não circula. Nesse cenário, o bicarbonato com água morna entra como uma espécie de termômetro terapêutico. Não é milagre, não é cura, mas é um pequeno teste do corpo sobre si mesmo. Quando ingerido com cuidado e moderação, ele pode ajudar a neutralizar a acidez oculta. E às vezes o homem sente a diferença nos detalhes, uma leve melhora na clareza mental, uma sensação de leveza depois das refeições, um sono mais profundo. Às vezes, até uma ereção espontânea que não acontecia há meses. E isso não acontece porque o bicarbonato é mágico. Acontece porque ele ajuda o corpo a voltar ao ponto de equilíbrio. Ele não entrega a potência, ele tira o que está impedindo essa potência de emergir. É uma abertura, um sinal, um ponto de partida. Quando você dá esse passo, ainda que pequeno, está dizendo para si mesmo: eu estou disposto a me escutar de novo, a confiar no que sinto, mesmo quando os exames dizem o contrário. O verdadeiro indicador da sua saúde não é apenas o laudo do laboratório, é o brilho no seu olhar, é o ânimo ao acordar, é a vontade de tocar, de ser tocado, de viver. E se isso está apagado, é porque algo precisa ser reequilibrado. E esse reequilíbrio começa dentro, num lugar que a medicina tradicional ainda não alcança completamente, mas que o seu corpo conhece e reconhece. Quando você começa a dar a ele o espaço para voltar a sentir, existe uma ilusão sutil e profundamente enraizada de que o fogo da virilidade simplesmente se apaga com o tempo. Como se houvesse um botão biológico que, ao passar dos 60, desligasse tudo aquilo que faz um homem sentir-se homem. Mas essa é uma meia-verdade perigosa.
Porque o que realmente se apaga não é o fogo, é o cuidado com ele. É a escuta do próprio corpo. É a presença no que se sente. O bicarbonato com água morna, por mais simples que pareça, não é a cura de nada. Mas é um convite, um lembrete silencioso de que algo ainda pulsa dentro de você, que seu corpo ainda responde, que sua energia não foi embora, apenas se recolheu, esperando que você voltasse a chamá-la de volta. A maioria dos homens espera um milagre externo, um comprimido, uma fórmula pronta, um resgate que venha de fora. Mas o verdadeiro resgate começa quando você decide voltar para dentro. Quando para de entregar sua potência nas mãos dos outros, médicos, diagnósticos, estatísticas, e assume o comando da sua própria vitalidade. E sabe o que muda quando você faz isso? Tudo. Muda a forma como você respira, caminha, toca. Muda o olhar da sua parceira, muda a forma como você se enxerga no espelho. Não porque magicamente tudo ficou jovem de novo, mas porque o velho homem que você era, cansado, desligado, conformado, começa a se dissolver. E um novo homem mais inteiro, mais desperto começa a emergir. O desejo não morre. Ele apenas enfraquece quando você se abandona. E reacender esse desejo não é sobre buscar a potência de um garoto. É sobre acessar a força madura de quem já entendeu que o prazer não está só no corpo que reage, mas na alma que desperta. Por isso, não se trata apenas de experimentar uma mistura natural. Trata-se de experimentar a si mesmo com mais presença. Trata-se de observar o que seu corpo diz, o que sua energia revela, o que seu silêncio grita. Mas, acima de tudo, trata-se de decidir. Decidir que você merece mais do que viver com a chama apagada. Decidir que ainda há tempo. E que não importa quantos anos passaram, ainda existe algo dentro de você que pode sim voltar a arder. Não com pressa, não com culpa, mas com coragem, e verdade, e presença. Porque esse é o verdadeiro milagre, o de um homem que decide não se perder de si mesmo. E escolhe, todos os dias, se reconquistar por inteiro. Ida Guteswar?